alegria, és minha força pra prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um rio que carrega o teu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. A vida, minha alegria, és minha força, prevalecer. Posso viver o que canto, mostrando ao mundo que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o seu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Rei. Todo coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, é assim que te adoro, meu Rei. Te agradeço, Senhor, viverei pra teu louvor, como um filho que carrega o seu santo nome. Eu proclamarei o que canto, viverei cada dia. Te adoro, meu Esse é o nosso Rei. Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria termos a grande honra de juntos estarmos na casa do nosso Deus e juntos podermos buscá-lo, orarmos, intercedermos uns pelos outros, né? Feliz em saber que aqueles que aqui estão conosco, nos acompanhando, aqueles que irão assistir depois, terão essa chance de juntos buscarmos, intercedermos, conhecermos mais da palavra do nosso Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer que esse é um espaço, este é um culto de oração que ocorre tanto virtual, você que nos acompanha, como nós temos aqui homens e mulheres, servos de Deus que estão nesse momento aqui orando. Hoje, 15 de janeiro, um novo ano, 2025 com tantas expectativas, né? Já em meados de janeiro, louvamos a Deus e glorificamos por tudo o que Ele tem feito já em favor de nós e certos de que teremos muito ainda a viver para a glória dele neste ano.
Louva a Deus pela sua vida, o quanto que Deus tem feito também aqui na IBCT. Já nesse ano, nós temos a nossa escola bíblica dominical ocorrendo aqui no período de férias. E tem sido extremamente edificante ouvir cada uma das salas aqui compartilharem. Você, se não sabe, vou te recordar, se você sabe. O tema do nosso ano é Ensine, a alegria de cumprir o chamado. E a gente tem tido a oportunidade nesses domingos e até o final desse mês, a cada domingo pela manhã às 9 horas, se você já tem participado ou se gostaria de estar conosco, vem, tem sido um momento de edificação, de preparação para tudo que iremos construir nesse ano de 2025. Né? Louvado seja Deus. Quero convidar você a orar, vamos orar, pedindo a Deus graça e misericórdia mais uma vez, para que esse culto de oração o Espírito Santo tenha liberdade aqui entre nós e que possamos, por meio da instrumentalidade dele, estarmos sensíveis a ouvir a sua voz e também a perceber as necessidades de cada um. Né? Paulo disse que uma das motivações que o faz servir é atender às necessidades uns dos outros. E a beleza da oração e a grandeza de estarmos juntos, porque quando o povo de Deus se une para orar e para refletir na palavra do nosso Deus, o quanto ele se revela, o quanto ele se manifesta. Então eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e a orar comigo. Vamos lá? Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos concede, aqui estarmos juntos nesse culto de oração. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito esse ano. Alguns entre nós estão a viajar, outros estão a gozar de férias, estão ainda a trabalhar com várias expectativas. E nós juntos hoje, 15 de janeiro, nos reencontramos aqui, homens e mulheres, aqueles que nos ouvem à distância, mas com um propósito: adorar e agradecer ao nosso Deus, colocar as nossas gratidões, nossa ação de graças a Ti, e também a interceder e a suplicar para que o Senhor continue sendo sempre o nosso Senhor e o nosso Salvador. Misericórdia sobre as nossas vidas, sobre todos que nos ouvem, que Teu Espírito tenha liberdade e que tudo que não procede ou que não venha de Ti, que tire a nossa atenção e a nossa concentração, que no nome de Jesus caia agora e que possamos nesses minutos estarmos com os nossos corações, com a nossa mente focalizada, centralizada, conectada em Ti. Então tenha liberdade entre nós e fale poderosamente aos nossos corações por meio do Teu Espírito que opera aqui neste lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus irmãos. Vamos começar com uma reflexão. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, verso de número 13. Eclesiastes 9, 13. O bom dos livros poéticos é que nos faz, entre ditos, entre sabedorias, entre provérbios, refletir um pouquinho sobre a nossa vivência. E o ano está começando, todo mundo com tantos projetos, com tantos planos, né? Nada melhor do que a gente pensar sobre sabedoria e sobre a insensatez. É interessante que todas as vezes que a Bíblia nos apresenta a relação entre sabedoria ou a necessidade da sabedoria, há sempre esse contraposto que é o insensato. Às vezes, não sei os irmãos, mas às vezes eu conheço mais da insensatez do que da própria sabedoria. Mas o foco sempre é buscar a sabedoria. Mas o texto nos encoraja a entender qual a diferença e a importância de continuamente perceber que, por mais que desejamos ter a sabedoria, necessário se faz perceber que alguns comportamentos, algumas ações, às vezes tem cara de sabedoria, mas é totalmente fruto de uma insensatez. Então o texto diz assim, me acompanha lá, Eclesiastes, capítulo de número 9, a partir do verso de número 13. Diz assim o texto: também vi essa sabedoria debaixo do sol, e ela me parece importante. E aí vem a ilustração. Havia uma cidade pequena com poucos habitantes.
Um grande rei veio contra ela, cercou-a e levantou contra ela obras de assédio. Verso número 14. Algumas traduções vão dizer obras de terror, obras de inquietação, de perturbação, de ameaça. Imagine essa cena. A beleza dos provérbios é que nos faz, então, imaginar, tentar contextualizar, tentar viver. Então, venha comigo nessa imaginação, ou venha comigo a partir dessa narrativa, dessa descrição, dessa história. A história começa dizendo: a cidade é pequena e tem poucos habitantes. Depois o verso ainda 14 vai dizer: um rei cerca e ao cercar ocupa toda a sua dimensão, não tendo nenhuma possibilidade para aquela pequena cidade com os poucos habitantes tenha alguma chance, alguma possibilidade de fuga. E aí ele se levanta com obras de assédio ou de ameaça. Algumas palavras, certamente, algumas ações sendo gritadas, algumas expressões dizendo: vocês são pequenos, vocês são incapazes. Imagine comigo, você não consegue, você, enfim, nunca vai ser possível, agora acabou, desista, né? Já era para você, como diz na expressão dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Começamos um ano, estamos no dia 15 de janeiro e talvez você, com muitos planos, no final de 2024, já começou o ano e no primeiro mês, no dia 15, você está dizendo: realmente já não vai dar, né? Talvez algumas vozes já estão a anunciar e a gritar. Talvez algumas vozes provenientes dos boletos já estão a te anunciar: olha, cuidado que eu te cerquei, né? Para você acabou. Talvez algumas ações familiares, talvez tantas ações que a gente pode dizer que são vozes que ecoam. E isso nos abala. Imagina uma cidade pequena, com poucos habitantes, certamente está ameaçada e está preocupada com aquilo que a assedia, né? Não diferente de nós. Mas muito bem, a narrativa continua e a ilustração continua, então venha comigo nessa história. Vamos lá para o verso número 15. E aí o verso de número 15 do capítulo 9 diz assim: e nela encontrou um homem pobre e sábio, que salvou a cidade com sua sabedoria, mas ninguém se lembrou desse homem pobre. Muito bem, olha só que interessante. Vozes, o rei rugindo, o rei gritando, o rei dizendo: acabou-se. A descrição diz uma cidade pequena com poucos habitantes, mas o verso de número 15 diz que entre aqueles poucos habitantes, naquela cidade pequena, havia um homem com algumas características. E a primeira característica não é que ele é sábio, a primeira característica é que ele é pobre. Olha que interessante. A pobreza aqui apresentada não é a pobreza de falta de dinheiro, mas a pobreza para dar o relevo de que aquele que ninguém espera nada, sabe? Aquele que é desprezado, aquele que não tem nenhuma força, não tem nenhuma expressão, ele faz parte dessa pequena cidade, ele faz parte desses poucos habitantes, mas ele não tem nobreza, percebe? Ele não é do exército, ele não é um representante, ele é um pobre. Ele é um desprezado. A primeira característica que o revela, ou o primeiro rótulo que ele possui é: ele é um pobre. Esse senhor, esse homem pobre, além de pobre, ele é sábio. E o texto diz que esse homem pobre e esse homem sábio salvou a cidade com a sua sabedoria. Para aquela cidade, naquele momento, não havia esperança. A voz do rei era suficiente para dizer: acabou, já era, desista. O seu oponente, o seu inimigo está a te dizer: finalizou, acabou. Já viram aqueles vídeos de início de UFC, da luta? E sempre tem um que quer tirar onda com o outro, que quer ser mais agressivo com o outro, que quer dizer: eu vou acabar com você, eu vou terminar com você. Eu não assisto muito, mas eu gosto desses pequenos vídeos e às vezes essa pessoa que é arrogante no início, depois vai para a luta e ele é nocauteado logo em seguida. Mas estava totalmente
altivo, totalmente forte, garantindo, achando que seria o sucessor, digamos assim, o bem sucedido, né, naquele momento. E no final ele não foi. Um homem pobre, mas um homem sábio. E esse homem pobre e sábio salva a cidade com a sua sabedoria. Mas o texto termina dizendo: além do relevo de uma cidade pequena, poucos habitantes, um rei que a cerca e que a assedia, um homem pobre e sábio que salva com a sua sabedoria aquela cidade, termina o verso número 15 dizendo: mas ninguém se lembrou desse homem pobre. De novo a palavra pobre se repetiu. Ninguém se lembrou da sua sabedoria, poderia ser a tradução, mas a ênfase foi: ninguém se lembrou daquele que é desprezado, aquele que ninguém ouviria. Ele salvou a cidade, mas o texto diz que ninguém o lembrou desse homem pobre. Na segunda parte, a ênfase não está no homem pobre e sábio, só está no homem pobre, no homem desprezado, no homem sem expressão. O verso 16 diz: e eu digo, mais vale a sabedoria do que a força. Mas a sabedoria do pobre, ela é desprezada, e ninguém dá ouvidos às suas palavras. Verso de número 16. Nós estamos num novo ano, e o tema da nossa igreja é: ensine a alegria de cumprir o chamado. E o que a Bíblia nos ensina em Eclesiastes capítulo 9, do verso número 13, é que não é pela força. A sabedoria vale mais do que a força. Muitos projetos você tem, muitos motivos de oração você trouxe aqui. Não é pela força. Você vai se sentir cercado nesse ano. Você vai se sentir assediado por obras de assédio nesse ano, dizendo ou desencorajando você a continuar e a viver e a manter a sua fé firme, desencorajado por um diagnóstico. Nesse ano você vai ser desencorajado por uma afirmação, por um familiar, enfim. Mas vale a sabedoria do que a força. A sabedoria é melhor do que a força. O que tem que nos conduzir sempre, e não somente nesse ano, mas em tudo na nossa vida, é a sabedoria. Deus encontra graça naquele que se humilha. Deus encontra graça naquele que se prostra, naquele que diz: me vejo cercado, da onde me virá o socorro? Eu elevo os meus olhos e o meu socorro vem do Senhor. A sabedoria está em não recorrer da minha força, mas ter a certeza de que um homem pobre e sábio pode salvar a sua cidade. A certeza que nós temos é que a sabedoria vindo do alto, a sabedoria de Deus em nossas vidas, pode salvar o problema ou a situação que você está a passar. Pode salvar o seu casamento, pode salvar a educação dos seus filhos, pode salvar as suas finanças, pode salvar o seu mês, pode salvar o seu ano, pode salvar a sua vida. O texto continua. Verso 17. Palavras calmas de sábios são mais ouvidas do que gritos de quem comanda insensatos. Agora percebe que na mesmo campo semântico, mas agora a ênfase é outra. A força está para aquele que comanda pelo grito. Eu não sei quem teve a experiência aqui de forças armadas, que serviu, né? Mas sabe o que mais me chama a atenção? E é necessário, não estou fazendo aqui juízo de valor, é necessário. Mas o mais necessário é: você precisa ser encorajado, motivado, gritando. Você é liderado, gritando. Ninguém fala calmo, manso e suave. Todo mundo grita, todo mundo encoraja, todo mundo motiva. A liderança ela é feita pela força. E a gente segue e é orientado e tem como passos naquele que mantém a força. É aquele que vai fazer a flexão, é aquele que vai correr. Ele é a nossa referência. Qualquer um que é xerife, qualquer um que está à frente precisa ser forte. Forte na voz, forte no encorajamento, forte na motivação. A gente precisa dessa força. Mas o texto aqui está dizendo: as palavras calmas
de sábios são mais ouvidas do que gritos de quem comanda insensatos. As palavras calmas de sábios é mais ouvido do que gritos. Sabe, eu sou pai de 2 meninas, vocês sabem. E às vezes eu acredito que a melhor orientação, porque eu estou nervoso naquele momento, é ser um pouquinho mais enérgico, porque aí vão me ouvir. Mas sabe o que a cada dia, a cada ano, na educação das minhas filhas eu percebo? É que por mais que eu tenha motivo, eu tenha razão, eu sou o pai e tenho responsabilidade com Deus. As palavras suaves são mais eficazes. As palavras calmas de sábios vão ser mais ouvidos do que os gritos. Os gritos vão potencializar ainda mais a confusão. Os gritos vão dar ainda mais força. E por mais que seguirá de forma insensata. Todas as vezes que eu sou mais enérgico ou fui mais enérgico com as minhas filhas, aquilo que eu gostaria que fosse feito, foi feito, mas foi feito de uma maneira mal feita que vocês não têm ideia. Aí que eu fiquei mais aborrecido ainda. Mas todas as vezes que a sabedoria ela é buscada e essas palavras calmas, por mais que a situação não seja favorável, ela é ouvida. Há quebrantamento. A palavra calma, ela elimina o furor, né? Ela diminui o furor. A palavra branda proporciona, então, o nivelamento, a calibragem de que aquele que está sobre nós não precisa de força para comandar. Nós queremos comandar os nossos filhos e queremos comandar a nossa casa. Nós queremos uma igreja mais forte na presença de Deus. Muitos são líderes aqui. A palavra calma de sábios, elas vão ser ouvidas. Mas as palavras calmas de sábios é como o pobre sábio. É desprezada também. É isso que o texto quer evidenciar e que o texto quer fortalecer. E o último versículo de número 18, diz assim: mais vale sabedoria do que armas, mais vale sabedoria do que força. Sabedoria é melhor do que força. Se uma coisa eu gostaria que você tivesse na sua mente hoje, sabedoria é melhor do que força. Palavras calmas serão ouvidas mais do que gritos. O verso 18 termina: mas um só pecador anula muita coisa boa. 18, mais vale sabedoria do que armas, mas um só pecador anula coisa boa. Algumas versões termina dizendo: um homem afoito pode arruinar a boa terra. Lá em casa, na casa dos meus pais, né? Uma vez, quando eu namorava com a minha esposa, com a Raquel, ela falou assim: nossa, algumas coisas que acontecem aqui, principalmente com alguns atores, personagens, são meio marcados por uma afobação, né? E ela brincou com a expressão afobado sem causa. Já viram pessoas que estão com pressa, estão correndo, mas para nada, não tem propósito. Eu sempre estou com pressa. Às vezes a impressão que eu tenho, não sei se você tem, às vezes a gente termina o culto aqui e a pessoa está com pressa, porque ela precisa ir. Ela vai para onde? Para lugar nenhum. Mas ela está com pressa. Ela não consegue conversar, não consegue te abraçar porque ela está com pressa. Aí você diz: você tem algum compromisso? Vai almoçar? Não, eu só preciso ir. Mas por quê? Porque eu preciso ir. Afobado sem causa. O texto termina dizendo: mais vale sabedoria do que força. Porque por um só pecador, um pecador anula muitas coisas boas. Quando a gente fica afobado, a gente faz muitas besteiras. Porque a gente afobado acredita que vai ser resolvido não pela sabedoria. Palavras mansas, agora não é hora, a gente precisa agir. A gente precisa fazer coisas. As coisas têm que mudar. Orar? Para quê? Agora a gente tem que agir. O momento agora é de fazer.
Eu tenho problemas e eu tenho que responder aos problemas. Eu vou orar, ficar calminho, buscar sabedoria? Um afobado sem causa anula muita coisa boa. Você sabe o que a gente percebe? Muita gente coloca o casamento em xeque por uma afobação, por uma interpretação equivocada, por um momento de consciência que o leva a fazer um deslize afobado. O texto vai dizer: um só pecador anula muita coisa boa. Meu irmão, a minha oração e o meu convite a você é: sabedoria é melhor do que a força. Se você tem problema, não fique afobado. Se você está nervoso, não fala o que você pensa. Afobado e insensato anula, destrói muita coisa boa. O que nós precisamos é de sabedoria. Por mais que você diga: mas eu sou insignificante, todos nós somos. Eu sou desprezível. Nós somos homens e mulheres pobres, mas devemos ser sábios. Porque assim a gente vai salvar uma cidade com a nossa sabedoria para a glória de Deus. A gente vai salvar a nossa família com a nossa sabedoria para a glória de Deus. A gente vai salvar o nosso país e o nosso tempo, o nosso momento, a nossa cidade, não pela força, mas pela sabedoria. Mas para isso a gente não tem que ser afobado. Sem afobação em 2025. Se você precisa fazer algo, busque sabedoria. E é por isso que você me ouve e é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, acalma meu coração para que não tenha afobação. Ensine, ano de 2025, ensine a cada um a sabedoria, que é melhor do que a força. Que você não seja afobado sem causa, mas que você, com a sua força, faça canalizá-la, que o mais importante é a sabedoria, essa que vem do alto. Vamos buscar a sabedoria? Vamos orar, suplicando para que o Espírito nos ajude a salvar a nossa cidade, a nossa casa, a enfrentar aqueles que estão a nos assediar. Vamos buscar a sabedoria, pedindo que ela seja, por mais que não seja ouvida por ninguém e desprezada, perdão, mas que seja a nossa principal motivação e arma para que possamos, então, de forma eficaz, fazer aquilo que Deus deseja e não anular as coisas boas que já experimentamos ou que nós já temos. Então eu quero orar com você. Baixe sua cabeça aí e vamos orar. E antes de ser afobado para pedir, antes de ser afobado para poder apresentar os problemas em oração, vamos buscar e dizer: Deus, eu sou pobre e pecador, desprezível, eu preciso de Ti. Ajude-me, Senhor, a crer e a descansar e a confiar que o que eu mais preciso é da Tua sabedoria. Que dos meus lábios não saiam gritos e que eu não acredite que eu comando ou que eu direcione as coisas pela força, mas que a minha força seja somada à minha sabedoria, para que então eu possa, no momento certo, com discernimento e entendimento, cumprir a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor te dê graças, que o Senhor nos dê graças, que esse ano seja um ano marcado pela sabedoria e que juntos possamos cuidar bem daquilo que nós já temos, regar com bastante cuidado e zelo o que nós possuímos, para que possamos ir além para a glória do nosso Deus. Vamos orar? Abaixe sua cabeça e ore comigo assim: Senhor, nós estamos na Tua presença, reconhecemos que somos pobres, nem tão sábios, mas pobres nós somos. Reconhecemos que somos pobres e insensatos, que acreditamos que é o nosso esforço, é o nosso empenho, é a nossa saúde. Alguns até dizem que o mais importante é ter saúde, né? O resto a gente corre atrás. Mas nós estamos aqui para dizer que não, o mais importante é depender de Ti. O que nós não temos é sabedoria e nós queremos Te pedir: nos dê sabedoria, Senhor. Dê sabedoria àqueles que estão afobados,
que estão fazendo um erro, e a Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Desesperados, aí fazem qualquer coisa, de qualquer jeito, mas colocam em xeque a ruína, tudo aquilo que o Senhor já deu. Coloca o jardim em prejuízo por uma afobação. Ó Deus, muitos são os desafios que nos cercam. Muitos são as vozes e os assédios que estão sobre os meus irmãos. Mas no nome de Jesus, nós não pedimos para sermos ricos, mas estamos orando para sermos sábios. E por mais que a nossa fala seja desprezada, por mais que as pessoas esqueçam da nossa sabedoria, nós queremos que o Senhor nos conduza, como diz a palavra, de triunfo em triunfo, para que com sabedoria possamos, com palavras calmas, alcançar eficácia para a glória e honra do Teu nome. Nós queremos cuidar daquilo que o Senhor já nos deu, dos bens que o Senhor já nos deu. Ensina a gente a gerir da melhor forma. Ensina a gente a gerir a nossa família com amor e com cuidado, com a força, mas acima de tudo com sabedoria. Nos ensina a gerir a nossa liderança. Nos ensina, Senhor, no nome de Jesus, a viver com sabedoria. Abençoe a vida de cada um, Senhor. Tu sondas e conheces o coração de cada um. Agora, em seguida, a gente vai orar e vai interceder. Mas no nome de Jesus, nós suplicamos, nos dê sabedoria. Sabedoria, para que possamos fazer o que agrada a Ti. Eu te suplico, Senhor, que a Tua presença, que está entre nós, e o Teu Espírito, que está a nos mover, a nos constrangir, nos faça reconhecer que a sabedoria, mais vale a sabedoria do que a força. E que essa seja a meta individual, familiar, da nossa igreja no ano de 2025, nesse dia 15 de janeiro, nesse mês de janeiro, para a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos juntos agora interceder. Quero ouvir as suas petições. Você é bem-vindo para esse momento que também é significativo. Momento onde a gente vai com sabedoria, pedir com sabedoria, agradecer com sabedoria, suplicar para que a nossa vida seja regida por sabedoria. Muito bem. Você tem a oportunidade de aí no chat colocar seus motivos de oração. Eu quero te dizer, você que nos assiste, que está nos acompanhando e que assistirá depois também, que a gente dá muito valor às petições. A gente leva muito em consideração o que você coloca aí. A gente tem um grupo que ora constantemente. Então, se você tem um motivo de oração, se você gostaria que a gente participasse dessa busca contínua de sabedoria com você, se algo está te cercando e você quer compartilhar, olha, pode compartilhar. Tenha certeza. Às vezes algumas pessoas pensam assim, eu trago motivo de oração, nem sei se orar. A gente ora, a gente dá valor a isso. A gente acredita no poder da oração. Então, compartilhe. Estou acompanhando vocês aqui que estão no chat. Pode colocar aqui seu motivo. A gente vai orar aqui, vai compartilhar com os grupos homens e mulheres de oração, para que interceda nominalmente e pelo seu pedido também de igual forma. Quero lembrar a todos que aqui estão, vocês que estão nos ouvindo, hoje nós estamos no meio do acampamento dos embaixadores do rei. Nosso pastor Mateus, está acompanhando a nossa caravana, junto com o irmão Jário, outros conselheiros, né? Fábio e tantos outros. E nós temos a certeza do que já estamos a ouvir, o quanto que Deus tem feito maravilhas lá em favor desses nossos adolescentes, né? Desses nossos juniores adolescentes, dos nossos embaixadores. É um privilégio, meus irmãos, ver um grupo que separa suas férias com sabedoria para se encher de sabedoria, né? E a nossa oração, muitos pais aqui ficam naturalmente preocupados, mas a certeza de que Deus está a se revelar poderosamente, e a nossa oração é que Deus continue, né? Já retornam nesse final de semana, então vamos orar para que Deus continue a boa obra e os traga também em paz, em nome de Jesus. Outro motivo que quero compartilhar também com os irmãos,
se refere àqueles que estão a viajar, mês de janeiro, tem muita gente ainda viajando, visitando seus familiares, né, gozando de férias merecidas. Vamos orar para que tudo também ocorra da melhor forma possível, ir ou voltar, livra, né, de acidentes, de males, seja eles quais forem, que seja um momento de renovo, de renovação de forças. Nós cremos biblicamente que é necessário um tempo de pausa, um tempo de reclusão, um tempo de recarregar as forças, né? O sabá, ele é necessário. E oramos para que os irmãos aproveitem da melhor forma possível, com sabedoria. E que Deus os revele, que Deus também se manifeste nos lugares onde estão e também vá ao encontro das suas vidas, os trazendo em paz também para junto da sua comunidade de fé e dos seus familiares que aqui ficaram. Também nós não deixamos de orar por aqueles que estão enlutados, por famílias que estão enlutados. A gente sabe que tem momento do luto para cada um, mas o importante é, e porque cremos nisso, o importante é ressaltar que Ele está conosco, né? Lembra da cantata? O Emmanuel, o Deus conosco, né? E que Ele continua conosco, e Ele está a nos consolar, está a nos confortar. Então vamos orar por aqueles que perderam entes queridos, que estão a lidar com essa dor, com situações, né, que requerem e exigem bastante. Vamos orar por eles. Se você conhece alguém, não deixa de fazer contato, não deixa de interceder em favor dele também, para que eles possam se sentir encorajados e fortalecidos, principalmente pela presença do nosso Deus. Nós temos enfermos que estão hospitalizados, alguns que estão a receber diagnósticos, estão fazendo tratamento, que carecem também da nossa oração. Vamos orar juntos, vamos interceder, vamos chorar com os que choram, vamos clamar com aqueles que estão a suplicar a intercessão. Então convido você, vamos nesse momento lembrar também daqueles que estão enfermos, seja no hospital ou seja em casa, lidando com uma situação. Também quero compartilhar com os irmãos. Nós estamos num período de recesso, as coisas estão a retornar. Eu oro junto com você em favor da nossa liderança, dos nossos líderes aqui, né? Um ano com muitas ações. Nós voltamos em fevereiro, a gente vai ter o retiro espiritual em março, com tantas atividades nos ministérios. Enfim, um ano que você vai ver o quanto Deus vai se revelar na IBCT. Você não pode deixar de perder o quanto que Deus vai se revelar para a glória dele mesmo, né? Então, a gente tem orado com esse planejamento, com as atividades. Eu queria que você conosco nos unisse nessa oração, né? Em favor do nosso pastor, da família pastoral, da nossa ministra de música, do nosso pastor David com o Ministério Cross, com todas as atividades que estão a desenvolver com os líderes de ministério, as equipes, enfim. Queria te convidar também a orar para aquilo que Deus há de fazer. Falando em Cross, nesse domingo retornam as atividades do Ministério Cross e começa com uma atividade bem divertida pela manhã, à noite você também pode vir. Eu quero te convidar, você que nos ouve, você que nos assiste, vem aqui, vem participar. A gente tem tido uma EBD, uma escola bíblica dominical bastante edificante, um lugar onde a gente tem orado em conjunto, crescido na palavra de Deus. Então você sinta-se à vontade, ou agora mesmo, se você quiser vir, estiver nos ouvindo, pode vir, tem um grupo aqui orando, você vai se sentir acolhido, vai se sentir abraçado, vai se sentir disposto a buscar sabedoria conosco. Então, queria orar também pelas atividades do Ministério Cross, que retornam agora dia 19, pelo trabalho que vai ser feito, pelos servos que têm trabalhado, pela liderança, enfim, por tudo que Deus já tem feito em favor de nós. É a minha oração e gostaria de contar com você. Nós temos alguns motivos também aqui orar, vamos apresentar na oração. Se você tiver outro, coloca aqui no chat, a gente está acompanhando. E eu quero convidar você então a juntos a buscarmos. Nós cremos que no poder da oração e cremos que a sabedoria começa por meio da oração também, né? Então vamos orar pedindo a Ele graça, misericórdia, para que Ele vá ao encontro de cada necessidade, de cada súplica, de cada intercessão, para que então o seu nome continue a ser glorificado sempre. Então ore comigo, baixe sua cabeça. Deus, nós já oramos, nós já ouvimos a Tua palavra e agora nós nos prostramos perante a Tua presença, suplicando, ó Deus, em favor das nossas vidas e de entes queridos, de familiares, de amigos. Aqui nós estamos. Mas antes de mais nada, primeiro nós queremos reconhecer o Teu amor
reconhecer o teu poder em favor de nós. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em favor da gente. Nós não merecemos e reconhecemos que tudo que temos provém de Ti, e por isso Te damos graças. Graças a Ti, Senhor, pelo que somos, pela nossa família, por tudo que o Senhor nos ofereceu. Por mais que nos enxerguemos rodeados de tantas situações, primeiro queremos reconhecer que até aqui o Senhor nos ajudou e de que o Senhor continuará, o Emanuel, o Deus conosco, nos conduzindo para a glória e honra do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado. Mas queremos também, Senhor, porque a Tua palavra permite abrir os nossos corações. O Senhor sonda e conhece os nossos corações, mas enquanto família, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, nós gostaríamos de nos prostrar, nos render e chorar aos Teus pés e dizer: tem misericórdia de nós. Que não falte da Tua compaixão sobre as nossas vidas. Em quantas ações, em quantas frentes afobados nós somos. Mas nós queremos, ó Deus, confiar, entregar o nosso caminho a Ti e descansar, certo de que o Senhor há de fazer a boa obra, que o Senhor estará nos conduzir e que o Senhor é o Senhor da nossa vida, da nossa história. Então, Senhor, tem misericórdia. Misericórdia de cada petição, misericórdia de cada súplica, misericórdia daqueles motivos que foram compartilhados, daqueles que não foram expressos, mas que o Senhor, que sonda os corações, vá ao encontro de cada um. Aqueles que estão desencorajados, os encoraje no nome de Jesus. Os que estão desanimados, enche-os de ânimo, Senhor. Aqueles que estão desesperados, que a Tua sabedoria, a paz que excede todo entendimento, sobre eles os alcance. Aqueles que estão enlutados, que o Seu amor os aqueça. Aqueles que estão, ó Deus, enfermos, desesperançosos, às vezes angustiados, que a Tua presença, ó Deus, a Tua presença, o Teu doce nome, esteja sobre os seus lábios, sobre as suas mentes. Que os cânticos, que os hinos sejam entoados, que a Tua palavra seja resgatada, que os corações sejam aquecidos pela Tua presença neste momento. Ó Deus, nós oramos pelos nossos embaixadores, que o Senhor os visite e os traga em paz. Por toda a equipe que está lá, nós oramos pelo nosso pastor Mateus, pela irmã Glaucilene, pelos seus filhos, pela sua família, pela liderança da nossa igreja, que sobre eles, ó Deus, o Senhor também ministre os corações e sobre eles a Tua paz, o renovo, que seja um momento, ó Deus, não só de trabalho, mas um momento de crescimento, de experiência e também de descanso. A Tua bênção sobre a vida da família pastoral, sobre a vida dos nossos líderes. Também oro pelo pastor David, pelo o Ministério Cross, pela Kátia, oro pelo Rafael, pela Camila, por todos os servos que ali estão a trabalhar, pelo retorno, pelas crianças que estarão aqui, que esse ministério continue a abençoar, continue a orientar, continue a agir com sabedoria, para que as crianças cresçam também com sabedoria, pela glória e honra do Teu nome. Abençoe as nossas atividades, Deus, e eu coloco esse ano todo o planejamento que tem sido feito, o retiro, a gente já ora em favor dele, pelas pessoas que hão de participar, que o Senhor sabe quem são. Nós oramos pela nossa EBD, pelo retorno dos PGMs, por todas as atividades que estão a acontecer e irão acontecer, pela EBD agora de inverno, de verão, que o Senhor, Deus, sobre as vidas que aqui estão, sobre a equipe, sobre a educação cristã, sobre aqueles que estão a liderar, sobre a nossa igreja, continue agindo com graça, com misericórdia e com poder. Aqueles que me escutam, Senhor, aqueles que hão de escutar, que a Tua graça, que a Tua paz e que Teu amor também sobre eles os alcance. Esteja conosco, Senhor, que continuemos a ser essa igreja viva, que se importa uns com os outros, na certeza de que, por mais que nos parecemos desprezados ou pobres, que sejamos conhecidos pela sabedoria que vem do alto. Que o Seu nome seja exaltado sempre, que a Tua bênção sobre a vida de cada um aqui esteja. A Ti, ó Deus, a nossa oração, a nossa súplica, o nosso louvor, a nossa adoração no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E quero reforçar aqui o convite a cada quarta-feira. Que privilégio a gente tem de orarmos juntos.
Que privilégio. Nós temos grupos de homens que oram juntos, mulheres que estão a orar juntos. Nós temos vigília. Quantas atividades a gente tem para orar, para buscar sabedoria? Então não perca tempo, não perca essa rica oportunidade de crescer em comunidade, de enquanto família, juntos, aprender a partir do ensino, para que então possamos cumprir com alegria o nosso chamado. Que Deus te abençoe grandemente, que a paz dele esteja sobre você, que ele levante o seu rosto sobre ti, sobre a sua casa, e que não te faça permanecer afobado, mas que em meio às dificuldades você continue crendo que ele está contigo e que nós, a Igreja Batista Central de Taguatinga, estamos dispostos e prontos para caminhar com você, para caminharmos juntos, para vencermos e enfrentarmos as dificuldades. Mesmo sendo uma cidade pequena, com um povo pequeno, nós queremos experimentar desse poder transformador do nosso Deus. Então que Deus te abençoe e sinta-se acolhido e abençoado em nome de Jesus. Deus contigo sempre. Deus abençoe a noite de todos. Vão todos em paz.